Olá, neste trabalho nós vamos falar um pouco sobre a teoria sobre a posse e o conceito moderno de posse. A posse é um direito e um fato que decorre de poderes que são passados do proprietário para o possuidor, onde o último poderá usufruir do bem como se fosse dono. Não é a posse um direito real, é um elemento que permite a utilização do bem de outrem em razão de nome próprio. A posse pode ser classificada em posse justa e posse injusta. A posse justa é aquela pela qual não feriu o direito de outrem sendo adquirida, dentro dos parâmetros legais. Já a posse injusta é aquela na qual a aquisição se efetivou através de força, ameaça ou abuso de confiança. A posse injusta se divide em três formas: posse violenta, que é o uso da violência ou ameaça; a posse clandestina é aquela na qual só se adquire a posse por meio de um ocultamento em relação ao ato que está sendo praticado; e posse precária se entende pelo abuso de confiança, ou seja, receber algo emprestado por tempo determinado para devolver na data acertada e o indivíduo não devolve. A posse também é classificada em boa-fé e má-fé. De acordo com o artigo 1201, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Se a aquisição foi feita sabendo dos vícios e dos impedimentos, será posse de má-fé. A posse nova se trata da posse que ocorreu em menos de um ano e um dia. Se caso for mais de um ano e um dia, ela passa a ser posse velha. Para ter um bom entendimento no assunto, é importante falar sobre as teorias que mais se destacam no estudo da posse: teoria objetiva e teoria subjetiva. E ambas tiveram sua origem na Alemanha no século XIX. A teoria subjetiva foi objeto de estudo de Savigny. Para ele, a concepção da posse se dá através de dois elementos que são corpus mais ânimos. O elemento corpus se refere à apreensão física da coisa, e o ânimos é a pretensão, a vontade, o desejo de a possuir algo. Então, para Savigny, o animus corpus dá origem à posse, através da vontade de ter. Um exemplo rápido sobre essa teoria é se uma criança pega uma bola, ela aprendeu aquele objeto, porém, se ela tiver pretensão de ter a bola, aí ela terá a posse da bola. Para essa teoria, a posse começa com a vontade mais a pretensão, e sem esses dois elementos não se classificam posse. Já a teoria objetiva de Ehring, os elementos são corpus mais aparência. Para Ehring, não é necessária a pretensão de ter o objeto, basta somente ser exposto que o objeto está sob a posse do indivíduo e que outras pessoas o vejam. Sendo assim, somente em pegar a bola e outras pessoas verem a criança com a bola, ela já terá a posse daquele objeto. Vale ressaltar que a teoria utilizada hoje na jurisprudência é a teoria objetiva de Ehring. Falando sobre a diferença entre posse e propriedade, a propriedade ela é o direito real que confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, assim como de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme previsto no artigo 1228 do Código Civil. O legislador, inclusive, ele trata da posse em um título anterior aos títulos dos direitos reais, por entender que a posse nada mais é que uma relação transitória, enquanto a propriedade é uma relação de direito permanente e que ela prevalece sobre a posse. Outro tema importante para diferenciarmos seria a posse da detenção. Acontece que o possuidor ele é facilmente confundido com o detentor, mas vale mencionar que o detentor é aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
O detentor, ele pode ser chamado de fâmulo da posse, gestor da posse ou servidor da posse. Ele tem a posse em razão de uma mera custódia. Ele exerce sobre nome de outrem e não em nome próprio, e ele não pode invocar em seu nome próprio nenhuma ação possessória. Enquanto o possuidor, ele tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, definiremos que a propriedade ela estaria acima da posse e a posse estaria acima da detenção. A composse, presente no artigo 1999 do Código Civil, é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa. Ambos são, então, compossuidores. A composse pro indiviso ou indivisível é aquela em que todos os compossuidores exercem ao mesmo tempo e sobre a totalidade da coisa os poderes de fato. Composse pro diviso ou divisível é aquela em que há uma divisão de fato da posse para a utilização pacífica do direito de cada compossuidor.